sei que estás aqui, bem perto, bem juntinho de mim, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor, meu Deus, quero mais de ti, teu amor quero sempre possuir, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim, quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Eu sei que fiz tantas coisas, nem era para estar aqui, mas o Senhor me perdoou e me consolou. Como é bom estar te adorando aqui neste lugar, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Vou sempre te amar, quero sim renovar o teu Espírito sobre mim, quero te abraçar e dizer o quanto me ajuda. Meu primeiro amor, meu primeiro amor. Bom dia, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus neste momento. Uma boa tarde, uma boa noite, Deus abençoe a vida de todos vocês. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Altíssimo Deus. Pai querido e Pai amado, como é bom a gente estar reunidos na tua presença neste momento, para te louvar, para te engrandecer, para glorificar o teu santo e bendito nome. Como é bom poder o Senhor nos dar a oportunidade, meu Pai, de mais um dia podermos exaltar o teu nome. O Senhor sempre será o nosso primeiro e único amor. O Senhor sempre será o Deus das nossas vidas. O Senhor sempre será o primeiro, meu Pai, nos nossos corações. Absolutamente nada é mais importante do que o Senhor. Não há bens materiais que possa substituir a paz que o Senhor nos concede, a paz que o Senhor nos dá.
mesmo em meio às guerras, em meio a tantos problemas, meu Pai, que nós enfrentamos aqui nessa terra, absolutamente nada e ninguém poderá nos separar do teu amor, da tua presença, do teu Espírito. Como é bom nós pela manhã estarmos aqui, meu Pai, como somos, cheios de defeitos, de falhas, de pecados, mas em busca do teu perdão, em busca da tua misericórdia, em busca, Senhor, de ti, que é tão importante nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões, as iniquidades, as muitas falhas que cometemos diante do Senhor. Viemos aqui, meu Deus, porque te adoramos. Viemos aqui, meu Pai, como gratidão ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, tem nos dado, tem nos emprestado. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós aqui não estaríamos. Nós não estaríamos aqui neste momento se não fosse o teu Espírito, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua presença. Não queremos estar aonde quer que esteja, se o Senhor não estiver conosco, meu Deus. Se o Senhor não for conosco, se a tua luz, se a tua direção não estiver sobre as nossas vidas. Não podemos fazer nada, absolutamente nada, meu Pai, sem o Senhor. Pois é o Senhor que nos dá força, sabedoria, inteligência, coragem, para que enfrentemos as dificuldades da vida. Senhor Jesus, receba os nossos corações, as nossas orações, as nossas dores, as nossas lágrimas, as nossas petições. Receba aquilo que nós temos para te oferecer, meu Pai. Porque tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que hoje nós trazemos dentro de cada um de nós, o Senhor pode mudar se não te agrada. O Senhor pode quebrar as nossas vidas e fazer de novo, meu Deus. O Senhor pode mudar os nossos pensamentos, mudar os nossos corações, mudar, meu Pai, aquilo que não lhe agrada. Porque nós não estamos aqui para nos servir, mas estamos aqui para te adorar, para te buscar, para oferecer as nossas vidas como ofertas verdadeiras ao Senhor. Eu sei que aqui o Senhor está. Não tenho a menor dúvida, meu Deus, de que o Senhor nos enxerga, de que o Senhor nos vê. Eu não posso te ver, não sei como o Senhor é, pouco importa, meu Deus. Mas o importante é que a tua palavra diz que aonde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor estaria presente. O Senhor está aqui. O Senhor está com esta pessoa que ora comigo, que faz a sua oração. Com esta pessoa, meu Deus, que tem lutado, que tem enfrentado, que tem chorado, que traz até o Senhor, nesta manhã, uma dor aonde ela pede socorro, uma dor aonde ela já não consegue mais sobressair. Sabe, o Senhor nos diz na tua palavra: tudo quanto pediste em meu nome crendo, isto eu farei. Sabe, meu Deus, o que hoje nós temos para te pedir é o mesmo que nós temos para te agradecer. O que hoje nós trazemos a ti neste momento, meu Pai, é a nossa adoração, é o nosso coração. Mas existem pessoas, meu Deus, que têm chorado. Existem pessoas que têm aqui orado comigo, que estão participando desta oração, que somente o Senhor sabe e conhece o que ela está passando. O Senhor tem visto as madrugadas de choro. O Senhor tem visto o desespero que tem tomado conta do coração desta mãe, deste pai, desta pessoa que tanto precisa da tua ajuda. É a cura que ela vem buscar para a sua enfermidade que tem feito ela sofrer. É a libertação de um filho, de um esposo, da esposa, de um pai, de uma mãe. É a dor da saudade, da perda de um ente querido, de um familiar. É as portas abertas que tanto ela precisa para poder recomeçar a sua vida. É a força para que ela possa perdoar alguém que um dia lhe ofendeu. Ela vem buscar no Senhor, meu Pai, aquilo que ela não tem,
tido condições de vencer. E somente o Senhor é que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Somente o Senhor é que pode trazer à existência o que não existe. Fazer o impossível se tornar possível. Fazer com que de fato e de verdade, meu Pai, haja a libertação, a cura, a transformação. Tem pessoas que me assistem no asilo, tem pessoas que se encontram no hospital, na enfermaria, na UTI, na CTI. Tem pessoas que estão no presídios, abandonadas neste mundo afora, debaixo de marquises, meu Pai, neste momento pensando em tirar a sua própria vida. Pessoas desesperadas em busca de um familiar que sumiu de repente. Pessoas, meu Pai, que precisam do Senhor, que reconhece a sua impotência, que reconhece, meu Pai, que não consegue vencer essas batalhas ou essas dificuldades que têm surgido em suas vidas. Mas eu sei, meu Deus, que com a tua ajuda, com o teu poder, esta pessoa pode mudar essa situação. Essa pessoa pode encontrar aquilo que tanto ela procura. Então, ó meu Senhor Jesus, apareça para cada uma dessas pessoas em forma de milagre, meu Pai. Apareça na vida desta mãe que ora, que chora. Apareça na vida deste homem, desta jovem, deste jovem. Apareça na vida desta pessoa que tanto precisa da cura sobre essa enfermidade, sobre esse câncer, essa ferida, essa dor, este mal, esse problema de circulação no pulmão, no coração, seja onde for, meu Pai. Apareça para esta pessoa, meu Deus, que não conseguiu dormir à noite, que vive preocupada, desesperada, desesperado. Apareça para esta pessoa, meu Pai, que já não tem tido forças para poder continuar, para poder seguir em frente com a sua vida. Liberta esta pessoa agora, meu Pai. Cura esta pessoa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem arrancar essa dor, vem arrancar essa inflamação, vem arrancar este problema na alma que essa pessoa tem trazido, meu Deus. Essa tristeza, essa agonia, este mal que tenha sufocado, que tem feito esta pessoa pensar em desistir, que não vai conseguir. Oh, meu Deus, abra as portas que estão fechadas para o desempregado, para o desesperado. Venha, Senhor, prover na vida desta pessoa aquilo que tanto ela precisa e necessita, porque o Senhor nos diz, e repito aquilo que o Senhor mesmo falou: tudo quanto pediste em meu nome crendo, isto eu farei. Então, meu Pai, diante das tuas palavras, meu Jesus, faça agora, meu Pai, aquilo que tanto esta pessoa precisa. Faça agora o milagre, meu Deus. Toque na vida deste homem, toque na vida desta mulher, desta pessoa que traz consigo a solidão, que traz consigo o abandono, a dor, o pecado, a injustiça, meu Deus. Ó Santo de Israel, venha libertar a cada uma dessas pessoas agora. Faça aquilo que ninguém pode fazer, que a medicina não pode fazer, que os médicos não podem fazer, que sequer alguém neste mundo possa fazer, mas o Senhor pode. É por isso, meu Pai, que o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar. Salva esta pessoa, salva esta criatura, meu Deus. Liberta esta pessoa das drogas, dos vícios, das forças malignas. Faça com que esta pessoa encontre a tua paz e a tua alegria, porque, meu Pai, estas pessoas necessitam da tua ajuda, essas pessoas necessitam do teu poder. Então que haja agora a libertação, que aonde quer que exista uma força maligna ouvindo a minha voz, que este mal saia deste corpo, saia desta casa, dos caminhos dessa pessoa, do filho, da filha, do esposo, da esposa. Carregue consigo a doença, carregue consigo tudo aquilo, meu Pai, que possa estar impedindo desta pessoa de ser feliz. Em o nome do Senhor Jesus, que ela seja livre, que ela seja liberta, que ela seja visitada pelo teu Espírito e seja tocada, meu Pai, pelo teu poder, para que assim o Senhor possa restaurar a vida de cada uma delas. Em o nome do Senhor Jesus, eu declaro, meu Pai, esta pessoa curada, liberta, transformada e abençoada, pois tudo aquilo que a impedia de ser feliz
já não impede mais, porque o teu poder está sobre ela, está com ela, está na vida dela, e todo mal, meu Pai, há de não voltar mais na vida de cada uma dessas pessoas. Portanto, sejam elas livres, conforta o coração de todo este povo, derrama paz, saúde, forças e vigor para cada uma delas. É o que nós te pedimos e te agradecemos de todo o nosso coração. Toma a direção deste culto, meu Deus, que seja o Senhor a falar aos nossos corações, em nossas vidas. Nos ensine, meu Pai, como devemos agir, se portar e te agradar aqui nessa terra. Pois assim nós queremos, pois a nossa alma, ela tem sede de Ti, meu Pai. O nosso ser tem sede da Tua presença, de ouvir a Tua voz, de obedecer ao Senhor, para que assim as Tuas bênçãos estejam nas nossas vidas e que um dia possamos estar eternamente do lado do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus querido, tenha misericórdia de todos nós e abençoe a vida de todo este povo, pois eu creio, meu Pai, que as Tuas bênçãos estão sobre a vida deste homem, desta mulher, desta senhora, deste senhor, desta jovem, deste jovem, sobre a vida de todas essas pessoas, pois assim nós cremos e te agradecemos. Obrigado pela vida, pelo ar, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, meu Pai. Obrigado pelo pão, por tudo que o Senhor tem nos concedido e nos emprestado. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Portanto, tome tudo e a todos nas Tuas mãos, pois assim te pedimos e te agradecemos, e todos que creem, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Olha, aonde quer que você esteja neste momento, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Receba a sua cura, a sua libertação, as portas abertas na sua vida. Receba a prosperidade, a força de Deus dentro do seu coração e sejam abençoados. Você que estava doente, procura a dor que você estava sentindo, pois eu tenho certeza absoluta de que Jesus tocou em você e essa dor já não está mais na sua vida. Sejam livres e abençoados em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém? Muito bem. Você que tem a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu dar um bom dia às pessoas que estão aí conectadas conosco. Dá licença. Deixa eu dar um bom dia às pessoas que estão aí sintonizadas conosco. Vamos lá. Eu quero dar um bom dia à dona Benê Souza, que está aí juntamente conosco. Um forte abraço. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A dona Regina Célia, também que está aí, muito bom dia, Deus lhe abençoe. A minha querida amiga Denise Maria, um abraço para a senhora e toda a sua família. Giovanni Becker, muito bom dia, Deus lhe abençoe. Dona Filomena Ferraz, que está aí conosco, bom dia, Deus abençoe a senhora e toda a sua família. A dona Sônia Márcia também, que está aí conosco, um abraço. Dona Silva Maria Oliveira, um abraço para a senhora, para o seu esposo e toda a sua família. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, tá bom? Meu querido amigo e irmão Gustavo Pereira, dona Marta Pereira, muito bom dia, Deus os abençoe grandemente, muito obrigado, tá bom, meu irmão? A dona Maria Lúcia, também que está aí conosco, um abraço, Deus lhe abençoe, obrigado pelas mensagens, pelas postagens, Deus lhe abençoe grandemente, irmã. A dona Andrea Évora, lá dos Estados Unidos, um forte abraço, Deus lhe abençoe grandemente toda a sua família, tá bom? Marisa Araújo também, que está aí sintonizada conosco, um abraço, muito bom dia, Deus lhe abençoe grandemente. A Isabel da Rocha também, que está aí, bom dia para a senhora e toda a sua família. A Ana Paula Gomes também, que está aí conosco, um abraço, bom dia. Lá de Portugal, dona Maria Fernanda, um abraço para a senhora e todos aí de Portugal, tá bom? Muito obrigado pelas mensagens. A Leide Salles também, que está aí. Ô Leide, um abraço, Deus lhe abençoe grandemente. A Marisa Cardoso também, muito bom dia. Marlúcia de Carvalho, bom dia, Deus lhe abençoe grandemente. A Mari, também que está aí nos assistindo, um forte abraço, Deus lhe abençoe, do Rio de Janeiro. A dona Nádia Cabral, um abraço para a senhora. Geni, que está aqui do meu lado, muito bom dia, Deus lhe abençoe.
Dona Maria da Silva, também que está aí conosco, um abraço, bom dia, Deus lhe abençoe. A Dona Olinda Cardoso também que está aí conosco, Dona Adélia Montenegro da Argentina, um forte abraço, Deus abençoe a todos aí da Argentina. A Britney Silvestre também que está aí conosco, um abraço, muito bom dia. Luciano Arruda, também que está aí conosco, um forte abraço, Luciano. Deus lhe abençoe toda a sua família, as pessoas que nos assistem dos grupos de oração, um forte abraço. Deus lhe abençoe grandemente a quem nos assiste aí do YouTube, do Instagram. Deus abençoe a vida de todos vocês grandemente. Eu gostaria de começar este culto no lar, presta atenção. Já deixa aberta a sua Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Se alguém puder aí colocar, muito obrigado, tá bom? Eu gostaria de dar 3 testemunhos aqui de pessoas que têm nos procurado para falar acerca do que Deus tem feito em suas vidas. Na semana eu recebi 2 mensagens pelo Instagram. Lá também nós temos a nossa plataforma social, onde também compartilhamos algumas postagens. E algumas pessoas nos assistem pelo YouTube e acabam mandando mensagem para a gente lá no Instagram, onde temos uma página. Uma senhora nos procurou dizendo, presta atenção, que ela, antes de assistir os cultos aos domingos, ela tinha o desejo do suicídio. Ela tinha o desejo de tirar a própria vida. E ela disse assim, bispo, antes de poder assistir aos cultos, eu estava perdida. Palavras dela, eu estava perdida. Ela me mandou 4 áudios. Eu não tinha vontade de viver. Eu queria me matar. Tinha o desejo de me prostituir. Essa mulher era casada e ela tinha esses desejos dentro dela, de tirar a própria vida e entrar para o mundo da prostituição. E ela começou a assistir aos cultos, já faz algum tempo. E a palavra de Deus penetrou no coração dela e fez com que esta mulher tivesse um outro entendimento da vida. Ela passou a conhecer um Deus que ela não conhecia. Frequentava uma igreja e mesmo frequentando uma denominação, ela tinha dentro dela esses desejos. Você percebe, meu irmão e minha irmã, que está dentro de um templo, está dentro de uma instituição, não faz uma pessoa estar livre daquilo que a aprisiona. Não faz essa pessoa estar livre daquilo que a sufoca. Não faz a pessoa estar livre daquilo que muitas das vezes Satanás quer fazer na vida das pessoas. Quando é que existe uma transformação? Quando a pessoa deixa a palavra de Deus entrar dentro dela. Quando ela ouve esta palavra e ela se entrega a esse Deus que tudo pode. Não adianta simplesmente as pessoas ouvirem, acharem bonito a pregação isso, a pregação aquilo, que Deus falou ao seu coração, se não há um desejo de mudança, se não há um desejo de entregar a sua vida para Cristo. Essa senhora, ela ouviu dezenas de pregações. E dentre essas dezenas de pregações, Deus foi moldando a vida dela. A libertou desse espírito do desejo do suicídio, libertou ela desse espírito do desejo da morte, e hoje essa mulher está completamente transformada, liberta, livre de todos os males. Ela disse, eu só ouvia falar de Cristo, mas hoje eu conheço um Deus que me foi apresentado. Isso nos traz uma alegria imensa e nos faz pensar e repensar em tudo aquilo que nós procuramos fazer para com Deus. Porque é Deus que usa o homem para libertar o seu povo. A outra senhora também, no Instagram, estava acessando o Facebook e ela se deparou com uma das pregações que nós fizemos. E esta senhora era espírita e era uma pessoa que servia a uma entidade. Presta atenção, por favor. Ela era espírita e ela servia a uma entidade chamada Pombagira. Ela era devota dessa entidade. Ela servia essa entidade. Ela era espírita. Ela não tinha nenhum tipo de respeito ou de pudor para o evangelho. Mas ela passando, ela se deparou com essa pregação, com uma pregação, e ela deixou com que aquelas palavras fossem falando com ela. Fosse falando ao seu coração.
todos os domingos ela começou a participar. Ela disse que do nada ela sentiu vontade de participar dos cultos. E ela foi participando, foi ouvindo, foi se libertando. Hoje essa mulher, ela é liberta dessa entidade pombagira, está totalmente transformada, não vive mais no espiritismo e hoje encontrou verdadeiramente a vida que tanto ela procurava e ela nunca teve. Veja você que Deus, ele tem feito coisas extraordinárias na vida das pessoas que têm o buscado em espírito e em verdade. Portanto, você que de repente busca, você que de repente crê, você que de repente acredita na palavra de Deus, não pense você que buscar a Deus é fácil, que servir a Deus é fácil. Não é fácil você negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quando nós lemos testemunhos de pessoas, a exemplo do que eu acabei de falar, isso nos traz uma alegria em saber que Deus está trabalhando em prol daqueles que estão perdidos, daqueles que se encontram cegos, que se encontram sem destino, sem saber o que fazer. Não há simplesmente a presença de Deus num templo, como muitos pensam, como muitas pessoas acreditam. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você está, independente do que você esteja vivendo, do tamanho do problema que você esteja enfrentando, se você fizer como estas pessoas fizeram, deixaram Jesus entrar em seus corações, ele entra, liberta e transforma. Para que nós possamos invocar o nome de Cristo, eu não preciso estar numa denominação, eu não preciso estar debaixo de uma autoridade, seja ela de bispo, de pastor, seja lá do que for. Deus não precisa de nada disso. O que Deus precisa é que as pessoas o invoquem em espírito e em verdade. Quando a pessoa invoca a Deus, não importa a situação que ela esteja, por mais abandonada que ela possa estar, por mais condenada que ela possa estar, por mais aprisionada que ela possa estar pelas forças malignas, quando ela invoca o nome do Senhor Jesus, ele de imediato se manifesta na vida dela. Faz com que ela entenda a necessidade de buscá-lo. E isso não é ser religioso. Isso não é ser uma pessoa religiosa. É você manifestar a sua fé para que Deus então possa se manifestar na sua vida. Quando nós cremos na existência do poder de Deus e o invocamos, o milagre acontece. Você que de repente tem lutado, você tem dito, poxa bispo, faz tanto tempo que eu tenho buscado, que eu tenho orado, que eu tenho clamado e nada tem acontecido. Você que pensa, de repente os teus olhos não veem o resultado do que você deseja, o resultado do que você quer, mas isso não significa que Deus não esteja lhe vendo. Não significa que Deus não esteja lhe ouvindo. Não significa que Deus não vai se manifestar na sua vida. Pelo contrário, para tudo há um dia e um momento certo. Por isso que nós não podemos desistir. Por isso que nós temos que buscar Deus todos os dias das nossas vidas. Porque você nunca sabe ou saberá o dia da tua vitória. Você não sabe qual vai ser o dia da resposta das suas orações. Pode ser hoje, pode ser daqui um minuto, pode ser amanhã, pode ser à noite. Você não sabe. Você não sabe quais são ou qual serão os momentos que os anjos de Deus trarão a resposta para a sua vida. E você, neste momento de receber aquilo que você pediu, tem que estar com Deus, buscando a face de Deus. Fez o exemplo dessas pessoas, uma querendo se matar, querendo entrar para a prostituição, a outra devota de entidades, pessoas perdidas, que já estava fadada ao sofrimento. Mas Jesus entrou na vida delas e as libertou. Não eram pessoas voltadas simplesmente para Deus. Eram pessoas que viviam as suas vidas, que viviam da forma que elas pensavam que estavam assim, trazendo uma religião para dentro do seu coração. Mas Jesus entrou e mostrou que ele não é uma religião, que ele não é uma prisão, que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Uma pessoa dentro de uma instituição há muito tempo e não conseguia encontrar Jesus. Mas Jesus apareceu para ela fora de uma instituição.
Jesus se manifestou na vida dela fora de uma igreja, quando ela abriu o coração e deixou Jesus entrar na sua vida. Então, não importa aonde a pessoa esteja, se numa igreja, se em casa, no trabalho, aonde ela invocar o nome do Senhor Jesus, ela será salva. E é isso que nós temos que fazer todos os dias das nossas vidas. Nós estamos vivendo dias difíceis. Todos nós estamos vivendo dias de tribulações, dias de dificuldades, dias de muito sofrimento. E somente aqueles que buscam em Deus a face do Senhor estão querendo viver uma vida com Deus, que se irão sobressair a tudo que tem acontecido, a tudo que nós temos enfrentado no mundo todo. E a situação é piorar a cada dia mais. Porém, existe uma promessa aonde o Senhor Jesus nos diz que jamais iria nos abandonar. Então, existe uma grande diferença, meu irmão e minha irmã, presta atenção, em você buscar a Deus simplesmente para obter uma resposta e você que quer ter uma vida com Deus. Você que quer buscar de Deus uma resposta, como nós falamos no domingo, é simples. Você invoca o nome do Senhor Jesus, ele se manifesta como se manifestou na vida dessas pessoas que eu acabei de relatar. Elas invocaram e Jesus se manifestou na vida delas, mas elas tomaram a decisão de receberem aquilo que Jesus tinha para lhes dar, mas também de continuar na presença de Deus. É isso que nós temos que fazer: receber as bênçãos de Deus e continuar com Ele, caminhando com Ele, de mãos dadas com Ele, estar com Ele, adorá-lo, servi-lo, buscá-lo, obedecê-lo, para que nós então sejamos pessoas verdadeiramente felizes e abençoadas. Não devemos buscar a Deus apenas no momento da aflição, no momento da dor, e depois de receber, abandonar a Cristo. Não é isso o que nós temos que fazer. Nós temos que buscá-lo, receber aquilo que Ele prometeu e fará nas nossas vidas e continuar a andar com Ele, para que assim possamos ser pessoas de fato e de verdade felizes e abençoadas. Você que tem a sua Bíblia, no domingo que vem eu conto um outro testemunho para a gente não se estender mais. Você que tem a sua Bíblia, livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Diz assim, presta atenção. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Olha só. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há treva nenhuma. Presta atenção, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Que mensagem que nós temos recebido? Qual é a mensagem que Deus tem nos dado? Qual é a mensagem que Deus tem falado aos nossos corações? Hoje nós vamos falar sobre o perdão, a importância de você se perdoar e perdoar aqueles que têm ofendido. Existem milhares e milhões de pessoas que hoje sofrem e não sabem a razão do seu sofrimento por guardarem ódio, por guardarem mágoa, por terem rancor, por terem ódio mortal daquilo que um dia lhe feriram, lhe fizeram ou lhe enganaram. Existem pessoas que não conseguem ter saúde, não conseguem ter paz, não conseguem ser feliz porque carregam o peso da mágoa, do ódio, do rancor em seus corações. Pessoas que não conseguem perdoar. Presta atenção, não deixa de ouvir essa mensagem. Porque quando você ouve a mensagem proveniente de Deus, Ele abençoa a sua vida. A mensagem que o Senhor aqui nos fala, que tem nos dado, que tem nos ensinado, é a mensagem da salvação. É a mensagem que tem libertado, que promete libertar o cativo de todo o sofrimento. Então diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, da parte de quem? De Deus. E vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há
nele treva alguma. Deus não é trevas, Deus é luz. Você sabe que existe a luz e que existe as trevas, que existe o dia e existe a noite. Tudo que Deus fez é perfeito. Seria ignorância as pessoas não acreditarem que existe as trevas. Seria ignorância as pessoas não acreditarem que existe o mal. Assim como existe Deus que nos traz o bem, existe o mal que quer nos fazer padecer nesse mundo. Existe o mal que quer nos levar ao sofrimento. Existe o mal que quer nos escravizar. Existe o mal que quer nos aprisionar. O mal que trabalha para levar a nossa alma para longe da presença de Deus. Assim como Deus, ele é luz e não pode ser trevas, as trevas não podem ser luz. Não existe benefício, não existe bênçãos provenientes das trevas. Presta atenção, por favor. Não existe Deus que está nas trevas, e quando eu digo Deus, não é o Deus criador dos céus, da terra e do mar. Se você não sabe, neste mundo que nós vivemos, existe uma força maligna que trabalha 24 horas para destruir aquilo que Deus criou. Você não sabia disso? Existe uma força do mal que trabalha para destruir as famílias, para destruir os casamentos, para destruir a saúde, para tirar a paz, para tirar a alegria, para fazer a pessoa sofrer, para colocar a pessoa nos vícios das drogas, do cigarro, seja lá do que for. Existe um mal que atua no mundo para levar as pessoas a viverem sem Deus. Presta atenção nessa mensagem. Este mal existe exatamente para levar as pessoas a se revoltarem contra Deus, a odiarem a Deus, a não perdoarem a Deus quando chega esse absurdo das pessoas odiarem a Deus. Tem pessoas que odeiam a Deus, tem pessoas que não perdoam a Deus, tem pessoas que abominam Deus. Por quê? Porque elas são vítimas, escravas desses ensinamentos que este Deus, supostamente falando, que domina este mundo, a faz entender. Quantas pessoas que não perdoam a Deus por Deus ter levado o seu pai, por Deus ter levado a sua mãe, por Deus ter levado o seu filho, por Deus ter feito isso ou aquilo na sua vida. Elas acreditam que Deus é culpado de tudo. Quantas pessoas que odeiam a Deus? Muitas pessoas colocam a culpa em Deus do seu sofrimento. Mas elas se esquecem que existe neste mundo as trevas. Ela se esquece que existe neste mundo um causador que faz as pessoas sofrerem. Esse causador não é Deus, não vem da parte de Deus, não tem nada a ver com Deus. É uma força maligna que atua para levar as pessoas a viverem longe de Deus. Em Deus não há trevas. Em Deus não há ódio, presta atenção. Em Deus não há ódio, em Deus não há trevas, em Deus não pode existir o mal, porque Deus não é mal. Deus não tem dupla personalidade. Uma hora ele é bom, outra hora ele é ruim. Não, Deus é apenas um ser inagualável. É um ser que ninguém pode se comparar. Nele não há trevas, só existe luz. Nele não há ódio, só existe amor. Nele não há rancor, ele só tem paz. Deus é o oposto daquilo que você vê no mundo, aonde as pessoas manifestam ódio, aonde as pessoas têm inveja, aonde as pessoas não perdoam, aonde as pessoas trabalham para prejudicar os outros, aonde neste mundo nós vemos a doença, vimos as desgraças, os acidentes e tantas outras coisas mais, que não tem nada a ver com Deus. O Senhor está entendendo? Quando nós falamos de Jó, domingos retrasados, e a todos que acompanham o culto, o que nós falamos de Jó? Quem se apresentou diante de Deus para falar de Jó? Foi um anjo do Senhor? Foi um anjo vindo do céu que se apresentou diante de Deus? Não. Foi Satanás que se apresentou diante de Deus e Deus disse: "Da onde vens?" Ele disse: "De rodear a terra e passar por ela."
Então você não pode se esquecer que você está diante de um inimigo que te odeia, diante de um espírito que te abomina, diante de um espírito que quer destruir a sua vida, que quer acabar com você, que quer acabar com a sua família, que quer a tua alma. Você não pode se esquecer disso. Você que está me assistindo pela primeira vez, você não pode em tempo algum se esquecer disso. Que tem alguém, um ser espiritual do mal, que é as trevas, que luta pela sua alma, que tem sede da tua alma, que tem sede de tirar você da presença de Deus. Esse espírito, consideramos trevas, nunca vai deixar de lhe perseguir. Agora você acha que somente Deus é para buscarmos quando nós estamos com problemas? Será que Deus só nos serve quando nós estamos em dificuldades? Ou Ele é tudo o que nós precisamos para sobressairmos nessa vida? Faça uma reflexão. Pense um pouquinho agora, por favor. Pense um pouquinho na responsabilidade que você tem com a sua vida, na responsabilidade que você tem de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque existe um ser que nunca vai desistir de lutar por você. Esse ser é Deus em primeiro lugar, que nunca vai desistir de você, que sempre vai estar pronto a te perdoar. Faça você o que fizer, Ele sempre vai te perdoar. Bispo, eu errei, Ele vai te dar o perdão. Bispo, eu falhei, Ele vai te dar o perdão. Ele vai estar pronto a te ajudar em todos os dias e momentos da sua vida. Sempre Ele vai te perdoar, sempre Ele vai te levantar, sempre Ele vai te ajudar. Mas você tem um adversário que não age assim. Esse adversário, ele quer o teu mal, ele quer te ver chorando, prostrado em uma cama, com a sua vida destruída, com a sua vida arruinada. E este mal vive nas trevas. Então não culpe a Deus pelo teu sofrimento. Quando você tem um adversário que luta para tentar te destruir. Presta atenção nessa mensagem, que pode mudar a sua vida. E quando é que este mal ele atua na vida das pessoas? Quando elas não conhecem a Deus, quando elas não buscam a Deus, quando elas de fato não obedecem. Porque Satanás não tem medo do nome cristão, ele não tem medo da Bíblia, ele não tem medo de absolutamente nada, mas ele teme quando você busca a Deus, quando você coloca os seus joelhos no chão e ora, quando você lê a Bíblia e obedece. Satanás não tem medo de pastor, de bispo, seja lá do quem for. Ele tem medo daqueles que temem a Deus. Ele tem medo daqueles que obedecem a Deus. Ele tem medo daqueles que oram a Deus, que buscam a Deus, que de fato vivem com Deus. Muitos dizem assim, não, bispo, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha vida, mas não praticam, não obedecem, não faz aquilo que Deus ele gostaria que nós viéssemos a fazer e por isso estão sofrendo. Porque dizer que tem Deus não significa absolutamente nada, se você não provar isso. Dizer que tem Deus, todo mundo diz, todo mundo fala, todo mundo clama, não, eu tenho Deus. Deus está dentro do meu coração, bispo, mas elas vivem e fazem totalmente ao contrário daquilo que elas deveriam fazer. Então ela não tem Deus, ela não serve a Deus, ela está mentindo e eu vou provar para você. Agora você consegue abrir o seu entendimento para entender o que é uma vida com Deus e uma vida sem Deus. Então, em Deus não há trevas. Deus, ele é luz. Ele não pode ser comparado a trevas. Ele é bom. Deus é perfeito. Deus é o Senhor das nossas vidas. Somos nós que vivemos afastados de Deus e permitimos que as trevas, então, entrem nas nossas vidas e acabam nos prejudicando quando não queremos obedecer a Deus. Que fique claro isso para você. Então diz a Bíblia, livro de 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, presta atenção, e não há nele treva alguma, isso vocês entenderam. Se dissermos que mantemos comunhão com ele
e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Vou repetir para você. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, olha o que muitos dizem: eu tenho Deus no coração, Deus anda comigo, eu ando com Deus. Não é assim que as pessoas aí fora falam? Não é assim que as pessoas aí fora dizem? Não, eu sou um cristão, eu vou à missa, eu vou ao culto, eu vou falar, eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo. Mas nada disso tem um resultado se a prática da fé das pessoas é o contrário do que elas dizem. Não adianta você ter uma religião. Não adianta você me dizer que você é católico, que você é espírita, que você é cristão, que você é crente, que você lê a Bíblia, que você vai à igreja. Não adianta nada disso. Isso não resolve absolutamente nada. Deus não está em busca de uma placa. Deus não está em busca de um título que a pessoa possa ter. Ah, eu sou católico, eu sou espírita. Deus não está atrás disso. Deus, ele está em busca de pessoas que o invoquem em espírito e em verdade. Deus está em busca de pessoas que de fato querem servi-lo. Deus está em busca de pessoas que querem viver uma vida com Ele, que querem de fato obedecê-lo. Então não adianta nada as pessoas dizerem não, porque eu tenho Deus, quando a prática das suas vidas é totalmente ao contrário do que ela diz servir. Do que adianta? Versículo 6. Do que adianta, em outras palavras, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é andar nas trevas? Andar nas trevas é fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Andar nas trevas é fazer aquilo que não agrada a Deus. Ou talvez você não saiba, ou talvez você até saiba, das coisas que as pessoas praticam em nome de Deus. O que é andar nas trevas? O que é fazer a vontade das trevas? Não, bispo, mas isso não existe. Existe. E a razão do sofrimento das pessoas está em elas não quererem, não aceitarem fazer as coisas certas. Por isso que muitas são dominadas. Por isso que muitas sofrem. Por isso que muitas são escravas. Porque elas aprendem viver com Deus de uma forma errada. O que é andar nas trevas? Presta atenção. Andar nas trevas é se sujeitar a fazer aquilo que desagrada a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Responda para mim, por favor. Beber agrada a Deus? Será que agrada a Deus você ir para um bar final de semana, encher a cara, gastar parte do seu salário com bebida? Isso agrada a Deus? Responda, por favor. Responda, seja humilde. Isso agrada a Deus? É da vontade de Deus que nós venhamos a se embriagar? É da vontade de Deus que nós venhamos a beber? Quantos casamentos estão destruídos? Quantos casamentos já foram destruídos? Quantos casamentos serão destruídos por causa da bebida? Quantas famílias arruinadas? Quantas famílias destruídas por causa da bebida? Será que isso agrada a Deus? Que culpa que Deus tem da pessoa sair para comprar bebida alcoólica? Estou te dando um exemplo. E ela ir a um bar, ir dentro de casa, tomar aquela bebida. Parece que quando ela está fora dos efeitos da bebida, ela é uma boa pessoa. Você já viu casos assim? Você já viu pessoas assim? Que quando ela está sóbria, ela é uma pessoa perfeita. Perfeita no que eu digo? Amorosa, carismática, um bom pai, uma boa mãe. Mas quando ela bebe, ela se transforma. Parece que entra dentro dela uma coisa ruim. E ela bate, ela destrói, ela quebra, ela estranha, ela faz um inferno na vida da família dela. Por causa da bebida. Mas por quê? Porque muitas dessas pessoas dizem: não, mas eu tenho Deus. Como que elas podem ter Deus agindo desta forma? Então, elas estão fazendo aquilo que agrada as trevas. Elas estão fazendo aquilo que desagrada a Deus.
O senhor está entendendo? Então aquele mal vem sobre a vida dela, sobre a família dela, sobre os caminhos dela e destrói. Porque Satanás não tem dó de ninguém. O que ele quer, o prazer dele é ver as pessoas chorarem. O prazer dele é ver as pessoas sofrerem. O prazer que Satanás tem é de escravizar as pessoas, é de maltratar, é de humilhar, é de colocar a pessoa no sofrimento. Mas muitas pessoas se esquecem disso. Então, quando ela deixa de praticar o que é o bom para praticar o que é ruim, ela está praticando as obras das trevas. Não é que Deus não pode ajudá-la, mas ela está vivendo uma vida sem Deus. E quando vem as consequências daquele sofrimento, a pessoa se desespera e ela não consegue sobressair. Está dando para o senhor entender agora? Está dando para a senhora entender o quanto que é importante você ficar e viver longe das trevas? Longe de fazer a vontade das trevas. O exemplo do testemunho que eu te dei, da senhora que era devota a uma entidade, que ela vivia escrava daquela entidade, e ela só conseguiu se libertar por causa da palavra de Deus. Então diz o texto: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tudo que é obra das trevas, nós não podemos viver. Porque as obras das trevas nos traz consequências dolorosas. As obras das trevas faz a pessoa sofrer, faz a pessoa gemer. Presta atenção, e vou repetir. Satanás não tem medo de quem se diz ter Deus no coração. Ele teme quando a pessoa obedece a palavra de Deus. Então veja o exemplo da sua vida. Diz mais o texto sagrado: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Olha só, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O que separa o homem de Deus? O que separa as pessoas de Deus? O que separa a humanidade de Deus? O que faz separação daqueles que são criados por Deus para o próprio Deus? O pecado. O pecado que destrói. O pecado que separa. O pecado que faz as pessoas viverem afastadas de Deus. Presta atenção. O pecado que muitas das vezes as pessoas ignoram. Porque muitas pessoas, elas simplesmente se consideram não pecadoras. Não, eu não peco porque eu não adultero igual fulano. Eu não peco porque eu não bebo igual ciclano. Eu não peco porque eu não me prostituo igual ciclano. Meu irmão e minha irmã, presta atenção. Todos nós pecamos. Todos nós falhamos. Todos nós erramos. Você pode não praticar o pecado do adultério, mas de repente você pratica o pecado da mentira. Você pode não praticar a mentira, mas de repente você tem um defeito, tem um erro, tem uma falha que desagrada a Deus. Todos nós temos que pedir todos os dias perdão a Deus pelas nossas falhas. Você erra com alguém quando você julga. Você erra com alguém quando você condena. Você erra com alguém quando você trai. Você erra com alguém quando você faz fofoca, quando você ouve fofoca. Todos nós erramos. E quando nós erramos, nós temos que fazer o quê? Se voltarmos para Deus. A razão do sofrimento das pessoas hoje é que as pessoas não se voltam para Deus.
Elas erram, elas pecam, mas não se voltam para Deus, não reconhecem os seus erros, não reconhecem a sua necessidade de Deus. Elas vivem como se fossem perfeitas. Elas vivem como não errassem. Elas vivem como se fosse a estrela. E nós, cristãos, não podemos viver assim. Porque todos nós falhamos. Presta atenção no espírito da mensagem. Todos nós cometemos os nossos erros. Como diz o texto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas confessar os nossos pecados a quem? Confessar os nossos pecados para quem? A religião nos ensina que nós devemos procurar um líder religioso. Não é assim que você aprende desde pequeno? Que você tem que procurar um líder religioso, confessar os seus pecados e ele te dar a penitência de como que você vai ser perdoado. Isso que a religião nos ensina. Mas a Bíblia não diz que é assim. Não adianta você confessar os seus pecados a mim, que sou pecador como você. Eu não posso e não tenho o dom de Deus para perdoar pecados. Eu posso perdoar as suas transgressões contra mim. Eu posso perdoar um erro que você cometeu comigo ou que eu tenha cometido com você. Eu posso te perdoar e você pode me perdoar. Mas confessar os seus pecados para mim não resolve nada. Porque eu não posso te dar o perdão. Somente Deus é que pode lhe perdoar quando você então o confessa. Mas a religião, o que a religião ensina? A religião ensina que você tem que procurar um religioso, seja ele quem quer que seja, como nós aprendemos desde pequeno, que nós temos que ir ao confessionário, procurar uma autoridade e confessar os nossos pecados. Aquela autoridade vai dizer o que nós temos que fazer. Você vai rezar isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Não é isso o que a Bíblia diz. A Bíblia nos fala, se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, então Ele é fiel para nos perdoar. Mas que pecados? Vamos abrir um parêntese, aonde é o sofrimento de muita gente. Quantas pessoas que estão me assistindo que não conseguem perdoar? Quantas pessoas que estão me assistindo que traz o trauma de que viveram no passado? O trauma de ter sido violentada, abusada. O trauma de alguém que te feriu, um ex-marido, uma ex-esposa que lhe traiu, que lhe fez tanto sofrimento e que você não perdoa. Você não perdoa. Você traz aquele ódio. Você traz aquela mágoa, você traz aquele rancor, mas você não consegue perdoar. Por que você não tem paz? Por que a pessoa não tem alegria? Porque ela não consegue liberar o perdão. Ela não consegue se ver livre desta escravidão. Ela continua sendo escrava. Ela continua sendo limitada a esse sentimento. Quantas pessoas que saíram do sistema religioso, que ficaram 20 anos, 30 anos enganadas, aprenderam o evangelho mentiroso e que hoje odeia os líderes da sua ex-denominação. Não consegue perdoar. Não consegue se perdoarem. E hoje dizem, por que eu não consigo encontrar Deus? Por que eu estou há 20 anos buscando a Deus e não consigo encontrar? Porque você é escravo de um sentimento que você não liberou. Você que me assiste. Você que de repente tem um ódio do seu marido que te traiu. Olhe para mim, por favor. Estou te dando um exemplo. O que você fez para merecer? O que você fez para merecer aquela traição? O que você fez para ele ter te traído? Às vezes você não fez nada. Você sempre foi uma excelente mulher, uma excelente esposa, se dedicou, fez de tudo para agradar e de repente o preço que você teve foi a traição.
E de repente você não perdoa, porque aquilo te fez mal, aquilo te machucou, aquilo te trouxe um ódio, aquilo te trouxe um rancor. Só que quem está sofrendo é você. É você que está sofrendo, é você que está bebendo deste veneno todos os dias, porque todos os dias a pessoa pensa: poxa vida, eu fui traída, eu fui traído, o que eu fiz para merecer? Por que a pessoa me fez isso? E todos os dias você está remoendo. Você tem essa culpa, que não é uma culpa, mas que você carrega. E de repente você não consegue encontrar a paz, você não consegue se deslanchar na sua vida, você não consegue prosperar, você não consegue ser feliz, você não consegue ter alegria, você não consegue colocar a cabeça no travesseiro para dormir, porque isso te atormenta. Você vive uma escravidão. Libera esse perdão, perdoa aquela pessoa, para que então, quando você pedir a Deus perdão pelos seus pecados, Ele possa te perdoar. Porque se você não perdoar aqueles que lhe ofendem, Deus também não vai te perdoar. Presta atenção que isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não for perdoado, você não pode entrar no reino dos céus. Você não pode entrar no reino dos céus, porque nos céus não entra ódio. Você lembra quando eu disse que Deus ele é luz? No céu não entra trevas. No céu não entra rancor. No céu não entra mágoa. No céu não entra ódio. Se você não perdoar, você não poderá ser perdoado. Se você não perdoar, você não poderá ser perdoado. Não importa a dor que lhe causaram, você tem que perdoar. O perdão é liberdade. O perdão é salvação. O perdão é uma vida nova. O perdão é você manter comunhão com Deus. Você já imaginou se Deus não nos perdoasse dos nossos pecados, nós não estaríamos aqui? Ele enviou o seu Filho Jesus para nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Então, quando nós buscamos a Deus, quando nós reconhecemos que somos falhos e humildes para isso, nós buscamos a Deus. Olha o que diz a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Olha só. Lucas, capítulo 18, versículo 9. Se alguém puder aí colocar, por gentileza. Lucas, capítulo 18, versículo 9, diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Olha só, por considerarem-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. Presta atenção. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e um publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Olha a oração dele. Desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Este homem subiu para orar. E na sua oração, ele se colocava melhor do que os outros. Ele se considerava melhor do que os outros. Ele se considerava superior do que os outros. Ele se considerava imperfeito. Aliás, perfeito, melhor do que os outros. E veja se não é assim que muitos cristãos que dizem ser cristãos estão vivendo. Veja se não é isso que muitas pessoas fazem. Elas dizem e batem no peito: não, por que Deus não responde às minhas orações? Eu não mato,
eu não roubo, eu não adultero, eu não falo mentira. Por que Deus não ouve as minhas orações? Por que Deus deixou de me ouvir para ouvir Ciclano, para ouvir o Beltrano, para ouvir a outra pessoa? Quantas pessoas que se colocam superiores, que se colocam perfeitas diante de Deus, e por isso muitas orações não são atendidas. Porque esse espírito não é o espírito que agrada a Deus. Não é o espírito que chama a atenção de Deus. Não é o espírito que move as mãos de Deus. O que move as mãos de Deus é corações sinceros. São pessoas humildes. São pessoas que chegam diante de Deus e dizem: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus erros. Senhor, eu preciso de ti. Eu falhei, eu errei, eu cometi isso, eu fiz aquilo. São estas pessoas que Deus procura. São estas pessoas que estão unidas com Deus. São estas pessoas que buscam a Deus. O senhor está entendendo? A senhora está entendendo? Hoje muitas pessoas se colocam como esse fariseu. Não, eu não adultero. Eu não falo mentira, dou meu dízimo, jejuo. Elas se colocam diante de Deus como se fossem perfeitas. Ela defende a religião dela. Ah, eu sou a igreja tal, como se a igreja tal fosse a perfeita. Ah, eu sou membro da igreja tal, como se ela, sendo membro, ela se coloca melhor. Quantos líderes que se colocam superiores a outros, todos da sua igreja irão para o céu. As outras igrejas é tudo do demônio. Mentira. São pessoas prepotentes, arrogantes, como esses fariseus. Quantos de nós vivemos anos enganados nas religiões? Quantos de vocês acharam ser melhores do que os outros porque tinham título? Quantos dos senhores que estão me assistindo que se acham melhor porque você se diz isso, você conhece a Bíblia, você vai a uma igreja, você é diácono, você é bispo, você é pastor, você é apóstolo, você seja lá o que for? Quantas pessoas que se acham alguma coisa? Quantas pessoas que se acham no direito de condenar um homossexual, uma lésbica, um bandido, seja lá quem for, um adúltero? Quantas pessoas que têm pedras nas mãos para jogarem nos outros, mas se esquecem de quem elas são? É por isso que a vida de muitas pessoas não muda. É por isso que as pessoas não conseguem encontrar Deus. Elas não conseguem. Elas leem a Bíblia, elas vão ao templo, elas participam de um culto, mas elas não conseguem encontrar a Deus, porque o problema está em seus corações. Ela não libera perdão, ela não perdoa, ela se acha perfeita. Não, eu não erro, eu não falho, eu não peco. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas que se acham superiores às outras, que são intocáveis, que tudo é direta para ela? Quantas pessoas que se sustentam com isso? Quantos? Quantos que se acham melhores do que as outras? Essas orações batem no teto e voltam. Essas pessoas não são respondidas. Veja que tamanha importância o que você está ouvindo. De repente, você que me assiste, você carrega uma culpa há tantos anos. Uma culpa que talvez você não tenha, mas que você se julga escravo. Como eu disse, quantas pessoas que foram traídas e que até hoje estão se questionando por que foram traídas. Quantas pessoas que carregam um ódio dentro do coração, que não deram certo no amor, não deram certo com uma pessoa e conhece outra e transfere para um novo relacionamento o ódio que elas trouxeram do passado. A ferida que alguém abriu dentro dela ou dentro dele. Quantas pessoas que não se perdoam. Quantas pessoas que não perdoam. Não perdoam porque se julgam perfeitas. Quantas? Quantos que já fizeram tantas coisas e que não tiveram coragem de chegar diante de Deus e se arrependerem? Quando uma pessoa, presta atenção, ela se afasta de Deus,
O que é se afastar de Deus? É deixar de ler a Bíblia, é deixar de orar, é deixar de buscar, é deixar de estar na verdade para viver a mentira, é sair do caminho certo e voltar para o caminho errado. Isso é se afastar de Deus. Quantas pessoas que erram conhecendo a verdade e por vergonha de Deus se afastam. Vocês se lembram de Adão e Eva? Leia a Bíblia. Quando eles estavam bem diante de Deus, Deus os visitava todos os dias à tarde. Deus passava pelo jardim todos os dias à tarde. Quando eles comeram do fruto que não era para ser comido, o que eles fizeram? Eles se esconderam de Deus. Eles tentaram se ofuscar. Eles tentaram encobertar os seus pecados. Mas Deus sabia que eles tinham errado. Deus sabia. Qual é a sua dificuldade em perdoar? Eu estou te perguntando. Porque talvez esse é o seu mal. O seu mal está em não perdoar. O seu mal está em você levar essa dor. Quantos casamentos que hoje estão fracassados? Porque o marido traiu a mulher. E por amor aos filhos, a mulher diz que perdoa, mas todos os dias joga na cara do marido. Ah, porque você me traiu. Quando ele chega atrasado porque aconteceu alguma coisa no trânsito, no trabalho, ele chega um pouco mais tarde, o que vem na cabeça dela? Ele estava com a outra. Ah, ele estava com a outra, ele se encontrou com ela de novo. É ou não é verdade? Isso não é perdão. Isso não é perdão. Isso não é perdão. O verdadeiro perdão não é que a pessoa esquece, mas ela passa a dar um voto de confiança. Ela confia, ela estende o perdão para que ela não se sinta mal. Quantos casamentos estão assim? Quantas mulheres que têm chorado? Vive um casamento de aparência. Vive um casamento de mentira. Para a família está tudo bem. Dentro de casa, eles não se olham. Um terno sofrimento. Por quê? Porque houve a traição e não existiu perdão. Então, quando acontece desse casal se separar, o que eles fazem? A mulher ferida ou o homem ferido entra num outro relacionamento e ele carrega consigo a dor daquele sofrimento. E ele começa a tratar a outra pessoa como se ela fosse uma pessoa errada. Como se ela fosse uma pessoa tóxica. Como se ela fosse uma pessoa ruim. Não dá certo com ninguém. Por quê? Porque ele não se perdoou. Ele não se livrou daquilo. Ele não se libertou daquilo. Ainda ele carrega consigo os traumas do relacionamento passado. Veja se não é assim se as pessoas vivem. E veja se não é assim. Só que Deus, quando Ele nos perdoa, quando você confessa os seus erros a Deus, quando você confessa o seu pecado a Deus, Ele não vive te acusando. Ele não vive jogando na sua cara o que você fez ou deixou de fazer. Ele não fica questionando se você adulterou, se você roubou, se você se prostituiu, se você foi para a cama, se você fez isso, se você fez aquilo. Não! Quando você se arrepende do seu pecado, o que é o arrependimento? É você confessar os seus pecados e abandoná-lo. Isso é arrependimento. O que é o remorso? É quando a pessoa chora pelo algo que ela fez, mas logo ela volta a praticar de novo. Então Deus, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é tão extraordinário, que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, nós somos livres. Ninguém pode nos acusar. Satanás não pode nos acusar. Ninguém pode nos aprisionar. É aí que nasce a nossa libertação. É nesse momento que nascemos para Deus. É nesse momento que ressurgimos para Deus. É neste momento que encontramos Deus. Quando nós nos arrependemos de fato e de verdade. Veja esse fariseu. Vou repetir para você. O fariseu posto em pé, versículo 11 do capítulo 18 de Lucas. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo.
Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por que será que existe tantas pessoas humilhadas neste mundo afora? Eu estou te fazendo uma pergunta. Por que de repente existe tantas pessoas soberbas? Pessoas que se dizem melhor do que as outras e nunca acontece nada na vida delas. Por quê? Por que existe tantas pessoas que gostam de pisar nos outros, humilhar os outros? Passa ano, sai ano, chega um tempo que a pessoa perde tudo e ela questiona: por que eu perdi tudo? Pela sua soberba, pela sua ignorância, por achar que ela era melhor do que os outros, por achar que ela era superior aos outros, quando na verdade Deus abate aqueles que se exaltam e exalta aqueles que são humildes. Quando você reconhece os seus erros, quando você reconhece as suas falhas, quando você reconhece que você errou diante de Deus ou diante do seu semelhante, se arrependa, peça perdão. Pedir perdão não é vergonhoso, não. Pedir perdão não te obriga a você a conviver com quem quer que seja, mas te livra de um sofrimento. Te livra de uma escravidão. Quem não perdoa, sofre. Quem não perdoa é escravo. Quem não perdoa, não prospera. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Talvez você diga: mas, ô irmão, é muito difícil o perdão. É muito difícil perdoar quem me ofendeu. É muito difícil perdoar quem bateu na minha cara, quem quis o meu mal, quem me prejudicou. É muito difícil. Confesso que é muito difícil. Mas eu pergunto, será que Jesus, ele olhou para as nossas vidas com dificuldade ou com amor? Por que Jesus te perdoou? Por que Jesus te perdoa? Também não seria difícil o que ele passou, o que ele enfrentou? Ele morreu na cruz por nós. Quando ele estava na cruz e os soldados o feriram, o que ele disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas doentes que vão aos médicos e não têm doença nenhuma. Os médicos não descobrem o que ela tem, mas ela sente dor. Ela sente dor no peito, ela sente dor na perna, ela sente dor na cabeça, ela sente dor no tórax, ela sente dor no estômago. E ela não consegue se ver livre. Por quê? Porque de repente ela tem um ódio, ela tem uma mágoa, ela tem um rancor. Ela não perdoa quem um dia lhe feriu. Então Deus não perdoa essa pessoa também. Não sou eu que estou te dizendo, é a Bíblia. Se você não perdoa, você não pode ser perdoado. Quer dizer então que eu tenho que perdoar quem me ofendeu? Você deve perdoar. Você não é obrigado a viver com ela, mas você deve perdoar. Se você quer o perdão de Deus. A Bíblia fala de um homem paralítico. E ele era paralítico de nascença. E levaram até o Senhor Jesus aquele homem paralítico. Ele era paralítico. Mas quando chegou até Jesus, presta atenção. Jesus virou para aquele homem e disse: perdoados estão os teus pecados. Veja, meu irmão e minha irmã, que aquilo que atrofiava aquele homem estava restrito aos pecados que estavam sobre a sua vida. Quando Jesus o perdoou, ele voltou a andar. Quando você recebe o perdão, você passa a viver. Veja o exemplo, repito novamente,
dessa senhora que queria se prostituir, que queria tirar a vida. Quando ela encontrou Jesus e ela pediu perdão daquilo que ela pensava em fazer, Jesus a perdoou. E imediatamente ela se viu livre. O desejo do suicídio foi embora. O desejo de se prostituir foi embora. Aquilo que estava na vida dela saiu quando ela recebeu o perdão. Então perdoa. Você que me assiste, que de repente traz o trauma da traição, perdoa. Perdoa quem lhe ofendeu, para que Jesus possa te perdoar e você ser livre. Será que está dando para você entender? Será que o Senhor, a Senhora estão entendendo o espírito da mensagem? Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Você pode orar, você pode fazer o que for, e o pior, se você partir deste mundo, você não pode entrar no reino dos céus, porque você não perdoou. Olha o que diz a Bíblia para a gente encerrar. Mateus capítulo 6. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 14. 6:14. Diz assim, porque se perdoares, olha só, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Está vendo? Vocês estão prestando atenção na gravidade da situação? Vou repetir para você. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Se você que me assiste se coloca numa situação superior, você que vive errando, você que vive traindo, você que vive fazendo coisas absurdas, saiba você que Deus está pronto a te perdoar. Não seja um fariseu. Não venha bater no peito dizendo que você não faz, dizendo que você é perfeito, dizendo que você não erra, dizendo que você não falha, porque todos nós falhamos. Você que me assiste, que está dentro de um casamento, que o seu marido te traiu, que a sua esposa te traiu, perdoa. Perdoa para que você seja feliz. Tira esse lixo de dentro do seu coração, esse sentimento lixo que é o ódio. Você que vive fazendo as coisas erradas, se livre disso. Se liberte disso, para que você seja feliz. Para que você encontre a Deus. E não viva a sua vida simplesmente por viver. Porque Deus tem muito a fazer na sua vida, se tão somente você crer. Para a gente encerrar, no livro de João, capítulo 8, rapidamente. João 8 diz assim, João 8. Jesus entrando, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Livro de João, capítulo 8. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Pegaram uma mulher
que foi pega em flagrante adultério. Ela estava adulterando. Levaram essa mulher até Jesus. O que a religião faz? A religião apedreja. Se você frequenta uma denominação e você comete um pecado, imediatamente aquele líder religioso daquela denominação, na maioria das vezes, ele vai remover. Ele vai expulsar a pessoa. Ele vai tirar a pessoa, proíbe dela participar da ceia, expulsa a pessoa da igreja, como se ela fosse uma escorraçada. Como se ela fosse a pior da face da terra. O religioso faz isso. As religiões fazem isso. O evangelho mentiroso faz isso. Mas não é isso que Jesus fez. Quando pegaram aquela mulher em flagrante adultério e levaram até ele, o que Jesus fez? Ele primeiro ficou calado, depois ele escreveu na areia, e depois ele disse: se alguém dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi o que Jesus disse. Ele não condenou a mulher, ele não julgou a mulher, ele não excomungou aquela mulher. Ele disse para os homens: se dentre vós existe alguém que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olha o que eles fizeram. Como insistisse na pergunta, versículo 7, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos. Aqueles homens não adulteravam. Eles não estavam em adultério, ou talvez estivessem, mas eles eram mentirosos, enganadores, trapaceiros. Eles não viviam uma vida íntegra, eram pessoas de dupla personalidade, por isso que eles lançaram a pedra ao chão e saíram. A consciência deles o acusaram, porque todos temos pecado. Diz mais: ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mostra para mim na Bíblia que esta mulher voltou a adulterar. Mostra para mim na Bíblia que esta mulher voltou a ser escrava do adultério. Mostra para mim na Bíblia que esta mulher voltou a viver aquela vida errada. Não, ela se libertou. Veja que Jesus é diferente de todos. Enquanto o mundo te condena, enquanto as pessoas lhe apontam o dedo, Jesus te perdoa e te vê com bons olhos. Enquanto as pessoas te julgam pelo seu pecado, pela sua aparência, te julga por você ser o que elas pensam que você é, Jesus não te condena. E ainda que você tenha uma mancha no seu passado, o seu presente está limpo para que você possa seguir em frente. Mas você não pode carregar o lixo do ódio. Você não pode carregar a mágoa. Você não pode carregar o rancor. Ah, bispo, meu filho me machucou. Perdoa ele, porque ele não sabe o que faz. Você é um cristão, perdoa, porque assim você encontrará forças e o perdão de Deus. Minha mulher me traiu, o que eu faço? Você pode perdoá-la? Sem dúvida nenhuma, mas a decisão de viver com ela é teu critério, não é meu. É você que decide. Meu marido me traiu, bispo. O que eu faço? Eu perdoo e vivo com ele? Perdoar, você tem que perdoar. Agora, se você vai viver com ele ou não, é um direito que você tem. Se você for viver com ele, ou se você for viver com ela, não seja um acusador. Não perdoe por palavras. Não faça do seu casamento um inferno, onde você vive acusando, julgando, condenando, porque isso vai te trazer sofrimento. É muito melhor de você separar, seguir a sua vida, do que você estender o perdão e ficar jogando na cara. Que é o que muitos fazem. Só que a decisão é tua, não é minha.
A decisão é você que tem. É você que deve levar. É você que deve agir. Eu sei das minhas decisões. Eu sei o que é importante para mim ou não. Já falei para vocês aqui. Quando eu fui traído, eu perdoei, mas não quis saber mais. Estendi o meu perdão. Não, você tem o meu perdão, só que você não tem a minha amizade, você não tem mais a minha companhia, você não tem mais o meu amor, você não tem mais nada de mim, mas o perdão que você tanto precisa eu te dou. Eu te perdoo. Mas eu não quis mais. Sem conversa. Para que amanhã eu não viesse cair no erro de ficar acusando. Mas as pessoas assim não pensam. Trazem consigo ainda o ódio, a mágoa. Trazem consigo o drama do pai que já partiu, da mãe que já partiu, daquela pessoa que tanto te feriu, que de repente morreu, e que até hoje você conta a história de quanto aquela pessoa te fez sofrer. Se liberte. Se liberte dessa escravidão. Se perdoe. Se perdoe por você ter feito mal a alguém. Se perdoe por um dia você ter feito tanta besteira. Tem pessoas que não conseguem se perdoar. Ah, bispo, eu fiz tanto mal. Bispo, eu fiz tantas coisas erradas. Eu não consigo me perdoar. Se perdoe. Porque Jesus te perdoou. Então se perdoe. Vá em frente. Começa uma nova vida. O que passou, passou. O que ficou no passado, ficou no passado. Não traga para o presente. Seja feliz e livre. Mas o que você não pode é viver anos e anos da sua vida do mesmo jeito. O que não pode é você viver anos e anos com os mesmos pensamentos, com as mesmas culpas, com os mesmos erros. Se você não se libertar disso, você não vai conseguir encontrar o seu Salvador. Você não vai conseguir encontrar aquele que tem para te salvar. Você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Entenda, as bênçãos de Deus você sempre vai ter. Mas o que é melhor? Você ter tudo neste mundo e perder a sua salvação? Ou você ganhar a sua salvação e perder tudo nesse mundo? É você que decide. Isto é evangelho. O que você está ouvindo te cura. O que você está ouvindo te prospera. O que você está ouvindo te liberta. É isso que faz as pessoas serem felizes. Não é participar de uma campanha simplesmente numa determinada igreja. Não é você pegar o envelope e levar na igreja. Não é você pegar a sua oferta e dar, não que seja errado. Mas o que te liberta, o que muda a sua história, o que muda a sua vida, o que faz você ser feliz é quando você se liberta daquilo que te aprisiona. Então perdoa. Perdoa o seu filho, perdoa a sua filha, o seu esposo, perdoa a si mesmo. Busque em Deus, porque todos nós erramos. Não se coloque superior a quem quer que seja. Não se julgue melhor que ninguém. Não se coloque melhor que alguém pelo seu status, pelo seu dinheiro, pelo seu poder econômico, pela sua formação. Não se exalte, porque o dia que você se exaltar, Deus vai te abater. Seja humilde, para que Deus te conceda aquilo que tanto você precisa e tanto você busca. A mensagem deste domingo é o perdão. O perdão que você precisa liberar. O perdão que você precisa pedir a Deus. Talvez você que vive errando, ou que você cometeu erros e até hoje isso te acusa. Faça a sua oração. Diga para Deus, meu Deus, me perdoe. Eu não quero mais isso para mim. Ame a sua vida. Em primeiro lugar, ame a Deus. Ame a sua vida. Se você errar com o seu semelhante, peça desculpa. Não tenha vergonha de pedir desculpa para o seu marido, para o seu noivo, para a sua namorada, para a sua esposa. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de pedir desculpa se você errar.
Seja humilde. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, porque o dia que você deixar o orgulho dominar você, você está perdido. Você não vai ter paz. Você não vai ter alegria. Neste momento que você ouve essa mensagem, pessoas estão sendo salvas. Você está salvando a sua alma. Você se lembra quando eu disse do seu adversário que vive nas trevas, que quer te destruir? Ele só não pode tocar em você. Ele só não pode destruir a sua vida. Ele não pode fazer nada com você quando você se volta para Deus. Quando você se entrega para Deus. Quando você se perdoa. Se perdoe. Dentro de você é uma fonte a jorrar. Você pode fazer alguém feliz. Você pode ser feliz. Você pode ser uma excelente mãe, um excelente pai. Você pode ser um ser humano inacreditável. Dentro de você, você pode tudo, porque Deus te sustenta. Não se deixe levar pela acusação dos outros. Não seja sensíveis a estas vozes de que você não presta, de que você não serve, de que você não vale nada. Não é isso que Deus diz a teu respeito. O homem pode te condenar, te julgar, falar que você não presta, falar que você não vale nada, falar que você não serve. O homem, Deus não. Você nunca vai ouvir isso de Deus. Você nunca vai ouvir Deus dizendo que você não presta. Você nunca vai ouvir Deus te condenando, te acusando. Nunca. Ele é o maior amor que a gente tem, que você tem, que eu tenho. Deus nunca vai nos trair. Nunca. Nunca, nunca. Ame esse Deus. Porque se você buscar, se arrepender e pedir a Ele que te perdoe, Ele vai te perdoar. E você será livre. Agora, Satanás perde muita gente. Satanás perdeu muitas pessoas com essa mensagem. Porque Jesus liberta, Jesus quebra, Jesus destrói tudo aquilo que aprisionava as pessoas. Muitos vão ouvir essa mensagem e vão se libertar. Seja livre e seja feliz. Se coloque de pé. Vamos encerrar o nosso culto no lar desse domingo. Nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Ele tem nos feito. Vamos agradecer a Deus por essa mensagem que Ele nos traz. Vamos pedir a Deus para que a força dele esteja nas nossas vidas. Lembre-se, em todo momento da sua vida, da necessidade que você tem de Deus, da necessidade que você tem de buscar a Deus, da necessidade que você tem de sempre estar com Deus. Por isso que Jesus orava todos os dias. Por isso que Jesus perdoou aquela mulher. Ele disse, mulher, vai e não peques mais. Você sempre vai encontrar em Jesus o verdadeiro amigo. Nunca os braços de Cristo estarão, como que eu posso dizer, fechados para você. Jesus sempre estará de braços abertos. Você pode errar hoje, você pode errar amanhã, você pode errar depois. Ele sempre vai te perdoar quantas vezes necessárias forem. Não existe alguém que se compara a Ele. O que Ele quer é a tua alma. Entenda isso. O que Jesus quer é a tua alma. O que Satanás quer é a tua alma. Portanto, sirva a Cristo. Porque tudo que você tem, aqui um dia vai ficar. Seu carro, sua casa, seus bens, seu corpo, volta para o pó. Mas a alma, ela não morre. E ela pode estar com Deus ou não. Depende de você. Depende de você. Deixa Deus te limpar, te purificar, te lavar, para que você sinta paz. A paz que o mundo não te dá. Se você errou um dia,
se você traiu, se você falhou, se você foi traída, foi traído, perdoa a quem você machucou, perdoe a si mesmo. Vira a página, segue em frente. Não viva o presente do passado. Não traga para o presente as dores do passado, os traumas do passado. Quem te feriu no passado, perdoe, deixe ele viver a vida dele ou ela viver a vida dele. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você, para que você seja feliz. Isso é vida, isso é evangelho, isso é Jesus. Aprendam isso. E se você quer se arrepender e quer ser uma outra pessoa, agora as pessoas que me assistem dos hospitais, dos leitos de dores, dos asilos, sejam livres. Sejam livres de todos os males em nome de Jesus. Receba a sua paz, porque Jesus te dá paz. Feche os olhos. Pai querido e Pai amado, eu quero te agradecer por esse culto, por essa mensagem, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de todo este povo, de todas essas pessoas que estão aqui conosco, daquelas pessoas que conheceram a verdade, daquelas senhoras que deram testemunho de que foram livres. Oh, meu Deus, não tem preço que nós possamos colocar diante de milagres como esse. O preço foi o seu sacrifício na cruz, por amor de todos os nós pecadores. O Senhor perdoou aqueles bandidos que queriam, de certa forma, te incriminar. O Senhor perdoou aquele ladrão que estava à sua direita, quando disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, quando ele se arrependeu dos seus pecados. O Senhor perdoou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. O Senhor perdoou a tantos que chegaram até o Senhor. O Senhor demonstrou amor. O Senhor demonstrou misericórdia, compaixão pelas almas que tanto sofriam. Sabe, meu Cristo, hoje nós estamos aqui sendo gratos por mais um ensinamento, por mais uma lição que o Senhor nos concede. Hoje nós estamos aqui graças ao seu sacrifício, graças àquilo que o Senhor fez. Então, nós te pedimos, perdoa-nos, meu Pai. Perdoa as nossas transgressões. Se alguma coisa nós fizemos contra os nossos irmãos, oh, meu Deus, que o Senhor nos dê condições de os perdoarem, porque ninguém é perfeito. Nós não somos melhores do que ninguém. Não queremos, meu Pai, em tempo algum, sermos melhores de quem quer que seja. Nós queremos servir a todos e, em primeiro lugar, servir ao Senhor. Tome as nossas vidas nas tuas mãos, a vida deste homem, desta mulher, desta senhora, que de fato é o que ela estava vivendo, o que ele estava vivendo. Existem pessoas que estão aqui que foram traídas, que foram abandonadas pelos filhos, abandonadas, meu Pai, pelo familiar, que tanto ela fez para ajudar e hoje ela tem um abandono. Mas ela perdoa. Seja o companheiro dela, o companheiro desta pessoa, meu Pai. Console os corações tristes, console esta pessoa que de fato libera o perdão e neste momento se torna livre. Toma este povo nas tuas mãos, abençoa os casamentos, abençoa os lares, os filhos, o esposo, a esposa, esta família que tanto está precisando da tua ajuda, este lar que está passando por problemas financeiros, essa família que está dividida, esse casamento que está à beira da separação. Oh, meu Deus, que a tua graça, a tua misericórdia alcance essa família, liberta a todo este povo, dê alegria a esta mãe de ver o seu filho livre, de ver a sua filha livre. Abençoa este empresário, esta empresária, esse desempregado, esta pessoa, meu Pai, que realmente quer uma nova vida. Esta pessoa humilde, que reconhece os seus erros, as suas falhas, os seus defeitos. Abençoa todos aqueles que batem no peito para dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajude.
Senhor, estenda as tuas mãos para me ajudar. Ó Pai, receba todo este povo nas tuas mãos, abençoa esta semana, que seja uma semana produtiva, abençoada, que tudo aquilo que estava tramado para dar errado, que venha dar certo. Todos os planos de Satanás sejam frustrados e que este povo seja feliz. Guarda a vida de cada uma delas, livra dos acidentes, dos homens sanguinários, das balas perdidas, dos males deste mundo. Guarda os corações sinceros e abençoa toda a tua igreja, pois assim nós te pedimos e te agradecemos. Muito obrigado por este culto, por esta mensagem, pelas refeições que o Senhor nos dará, pela noite de sono que o Senhor nos concedeu e nos concederá, pela paz, pela alegria, por tudo. O Senhor é o nosso Deus. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo Senhor ter dado a sua vida na cruz, por amor de cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, os nossos desejos, o nosso ser, o nosso coração, os nossos pensamentos, que o Senhor guie os nossos passos e nos conduza à tua vontade e verdade, pois assim nós te pedimos e te agradecemos, e todos que na verdade acreditam e creem, que recebam o perdão de Deus e que sejam perdoados, sejam livres em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga que assim seja, e graças a Deus. Olha, Deus abençoe a todos vocês, foi um prazer estarmos juntos nesse domingo e essa mensagem maravilhosa que eu tenho certeza que abençoa a vida de todos. Sejam felizes, sejam livres, não tenham medo de recomeçar a sua vida em nenhuma área, pois Deus está contigo. Seja livre de tudo e deixa Deus fazer novo, tudo novo na sua vida, porque é isso que Ele tem para fazer na vida de todos nós. Uma abençoada semana, um bom término de domingo junto com a sua família, lembrando que terça-feira e quinta nós estaremos orando por você, quarta-feira eu estarei fazendo uma oração no grupo Nunca é Tarde para Recomeçar, não é isso? Então nunca desista das promessas do Deus vivo. Nós estaremos lá no grupo, às 19 horas, horário aqui de Brasília, na próxima quarta-feira, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus, Deus abençoe a vida de todos vocês, tchau!